Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. Recado do OneFootball, parceiro aqui do nosso canal. Você ainda não baixou o OneFootball? Não pode ficar de fora dessa, você pode acompanhar jogo a jogo, minuto a minuto, receber todas as informações e notícias aí na palma da sua mão e o melhor de tudo que é de graça. O link está na descrição do vídeo, você faz o download e tem aí na palma da sua mão o OneFootball, que é o melhor aplicativo de futebol. Galera, vamos falar dessa derrota, né? O Flamengo acaba sendo derrotado, por incrível que pareça, né? O jogo não mostrava isso, o que o Flamengo jogou, inclusive, não indicava isso, mas é o famoso futebol, entre parênteses, com uma dose ali de desatenção do Flamengo, que colaborou com a derrota. O Flamengo sai do Beira-Rio, perdendo para o Internacional 2-1, de virada, num jogo que, nos próximos aos minutos finais, parecia que, se alguém fosse sair vencedor, seria o Flamengo. Mas fomos infelizmente surpreendidos, o Internacional que acabou saindo em casa, né, diante ali dos seus torcedores, com a vitória de virada por 2-1. Falar sobre esse jogo onde, nitidamente, o Flamengo a gente já começa a ver alguns traços do jogo do Sampaoli. Fica muito claro traços do jogo do Sampaoli, fica muito claro algumas mudanças, fica claro um passo à frente que o Flamengo dá em algumas questões do jogo, a ideia, né, o conceito do treinador, a gente já começa a ver sendo praticado durante os 90 minutos. Entre essas ideias, saída de bola com o Santos, temos visto o Flamengo fazendo praticamente uma saída de bola, como vocês podem ver na imagem, com os 3 jogadores, é verdade. Só que entre esses 3 jogadores tem o goleiro. Então a gente vê, né, a dupla de zaga que foi formada pelo Fabrício Bruno e com o Léo Pereira e o Santos jogando bem adiantado. E aí, pessoal, vai precisar que o Santos ou qualquer goleiro que esteja na meta do Flamengo tenha essa característica e tenha, né, esteja encorajado a ficar distante, inclusive, da sua área. Seja com a bola no pé, para ser esse terceiro homem, para chamar, atrair o adversário, para sair jogando, e também para se defender quando o Flamengo estiver atacando, ele estar um pouquinho mais adiantado, porque vai ser importante dependendo ali de como vai ser a linha da defesa um pouquinho mais alta. Então, o Santos, hoje, o goleiro do Flamengo, vai precisar ser uma espécie ali de um líbero. E como a gente vê, ele ali ao lado do Fabrício Bruno, do Léo Pereira e do Thiago Maia. Thiago Maia que vai passando desde o início dessa temporada por um problema sério ali com posse de bola, né? Perde muitas bolas, o passe não tá entrando e mais uma vez o Thiago Maia tá trabalhando à frente da primeira linha de saída de bola. E aí ele tem que receber, é a mesma coisa, só mudou que ao invés de ser, no caso, né, 3 zagueiros com o Vitor Pereira, 3 zagueiros, ele estar à frente, tá o Santos e os 2 zagueiros e ele à frente. E ele tem dificuldades para receber essa bola de costas, para girar aqui o eixo do corpo, para encarar o jogo e acertar esses passes. Inclusive, eu coloco para vocês essa imagem, acaba passando aqui pelo segundo tempo, que ilustra um pouquinho o que a gente está falando. É o Thiago Maia encarando o jogo, tendo a posse da bola, a companhia dos defensores, e a gente vê ali o Internacional, né, fazendo ali linhas médias, fechando as possibilidades de passe, seja para o Vidal ou para o Gerson, e nesse exemplo é um que o Thiago Maia acaba tendo dificuldades para dar uma progressão necessária ao Flamengo, né, para evoluir dentro de campo o jogo do Flamengo, acaba pecando. E um outro jogador que colaborou demais, porque fez uma partida péssima, na minha opinião, tecnicamente, ainda lá atrás para sair jogando, foi o Fabrício Bruno. O zagueiro do Flamengo pelo lado direito, errando também muitos passes, também não conseguindo dando essa qualidade, nessa verticalidade de passe. Então foram 2 jogadores onde diretamente eles acabaram influenciando em alguns momentos que o Flamengo teve falhas com a bola no pé, no período de construção, de progressão. E uma outra característica que tem sido muito nítida desse trabalho do Sampaoli é o modelo de marcação do Flamengo quando ele assim quer exercer uma marcação mais avançada. O Flamengo fez isso, essa imagem passa pelo primeiro tempo, mas aí vocês podem ver na imagem muitos jogadores do Flamengo, né? E aí ele está circulado o Gabigol, que está fechando a linha de passe do possuidor da bola e a possibilidade, o Vidal fazendo a marcação do possuidor da bola, tem o Everton Ribeiro, ali tem o Gerson, jogadores já fechando, faz muito parte dessa característica do trabalho do Sampaoli, de tentar exercer essa força, né, na saída de bola, de pressionar o adversário e mais do que isso, não possibilitar que ele tenha linhas de passe, então essa imagem acaba ilustrando muito bem. O Flamengo que abriu o placar no segundo tempo, com o gol do Gerson, onde ele recebe essa bola lá na progressão, ele atrás da linha do meio de campo do Internacional, acelerou. Gerson, que na minha opinião fez uma partida num nível muito alto,
sendo muito responsável por grandes jogadas do Flamengo, de progressão, inclusive passou diretamente nesse gol. Ele encontra ali o Gabigol, ultrapassa nas costas do Gabigol, tem a sorte da péssima finalização do Gabigol voltar para ele e ali no improviso, com habilidade, faz um bonito gol saindo ali do goleiro, dando um chapéu em cima do goleiro, Flamengo abrindo 1-0, Flamengo bem no jogo, estava conseguindo ali encaixar a sua partida. E aí o Flamengo dá um mole, mas é um mole absurdo, que passa pelo gol de empate do Internacional e também pelo gol da virada do Internacional, que é esse círculo, né, que a gente bota aqui do Alan Patrick. Ele recebe esse lateral no primeiro gol, consegue avançar, o Vidal perdeu, acabou o gás ali do Vidal, aí a linha defensiva vai indo para trás, o Alan Patrick contra o passe, tem ali o movimento, né, de transversal, o Maurício, que havia acabado de entrar, cara, ele empata. Mas o pior, ele ainda estava reservado nos minutos finais, que mais uma vez o Flamengo sofre um gol organizado, né, teoricamente, para a concepção de vamos aguardar a cobrança de lateral. O René cobra o lateral, mais uma vez ali para o centro, né, é idêntico, para o centro ali, onde estava concentrado ali a grande maioria dos jogadores do Flamengo, inclusive, a linha defensiva ali, e é a mesma coisa. O Alan Patrick vai, consegue encontrar o passe, aí um jogador dá uma pirueta ali, existe uma irregularidade, porque tem uma certa, né, o jogador tenta ludibriar para tentar cavar um pênalti, ali é tiro livre indireto, é ignorado pelo árbitro, tampouco o VAR também fala nada, e aí o Maurício acerta uma belíssima finalização, colocando no ângulo, dando os números finais. Cara, de cobrança de lateral para um jogo como esse, fora de casa, onde você está vencendo, passa muito por desatenção. E minutos que antecederam esse lance, o Flamengo teve uma oportunidade com o Gabigol, que ele desperdiça finalizando em cima do goleiro, teve uma oportunidade de cabeça com o Matheus França após cobrança de escanteio, joga na trave, o Matheus França que havia entrado ali no segundo tempo, junto com o Everton Cebolinha, que jogou aberto pelo lado esquerdo, o Marinho pelo lado direito, e com a manutenção do Gabigol por dentro, foi numa espécie de um 4-3-3 ali, que o Sampaoli acabou fazendo algumas mudanças e tal. Teve oportunidades, aí que sofre um gol como esse, e aí na coletiva, após o jogo, o Sampaoli, ele é perguntado sobre, né, a contundência do Flamengo e tal, e aí o Sampaoli sai daquele caminho trivial onde a gente tem visto todos os treinadores ao longo das últimas temporadas, assumindo algumas coisas, compartilhando outras, e o Sampaoli, ele acabou dando o recado direto. Ele é direto, o recado do Sampaoli. Vamos aqui abrir aspas para a resposta do Sampaoli. Se tivesse convertido as chances no segundo tempo, a gente estaria falando em outra coisa. Eu penso que a contundência não está relacionada ao treinador, está relacionada aos jogadores. Então fica claro que o Sampaoli acaba responsabilizando o resultado pela essa falta, né, de contundência, pela falta de efetividade, que o Flamengo teve oportunidades e o Flamengo não concretizou. Fato, isso é justo, que esse 2-1, ele acaba mascarando algumas coisas até que o Flamengo fez boas dentro da partida, que poderiam ter sido suficientes para vencer o Internacional. Tá longe do ideal, tá longe de ótimo, mas por uma perspectiva de realidade de um time que acabou de ter um novo treinador e o trabalho tá iniciando, a gente pode contar os dias ainda numa mão, é fato que é positivo. Agora, essa desatenção, essa falta de efetividade, ela diretamente está relacionada com o placar. E o Sampaoli deixou claro com esse recado após o jogo na coletiva de imprensa. Então é isso, galera. A estreia de Jorge Sampaoli no Campeonato Brasileiro é uma estreia negativa, porque o Flamengo não conseguiu conquistar ponto no mínimo que dava para ter conquistado pela bola que o Flamengo jogou, saindo então do Beira-Rio com essa derrota. Próximo jogo, Copa do Brasil, Maringá contra o Maringá, no Maracanã. O Flamengo está perdendo o jogo por 2-0, precisa fazer o placar para avançar na Copa. Um forte abraço a todos vocês, continue se cuidando, deixe o seu like que sempre nos ajuda aqui. Tamo junto, um abração e tchau, tchau.